Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o livro de Esdras, que em breve começaremos a ler. O livro de Esdras não revela o nome de seu autor. Segundo a tradição, foi Esdras quem escreveu esse livro. É interessante notar que uma vez que Esdras entra em cena no capítulo 7, o autor do livro deixa de escrever na terceira pessoa e passa a escrever na primeira pessoa, dando credibilidade a Esdras como provável autor. O livro de Esdras foi provavelmente escrito entre 460 e 440 a.C. Esse livro descreve eventos que ocorreram na terra de Israel na época do retorno do cativeiro babilônico e nos anos seguintes, cobrindo um período de aproximadamente um século. A ênfase desse livro é na reconstrução do templo que foi destruído. Podemos dividir o livro de Esdras da seguinte maneira. Do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro vai falar sobre o retorno do primeiro grupo de exilados que voltou sob o comando de Zorobabel, líder israelita, e fala também sobre a construção do segundo templo. Do capítulo 7 ao capítulo 10, o livro vai falar sobre o ministério de Esdras. Nós podemos ver nesse livro uma continuação a respeito de um tema bíblico que é muito falado, que é o remanescente do povo de Deus. A palavra remanescente significa aqueles que restaram, que sobraram, que permaneceram, ou que foram conservados. Sempre que um desastre ou julgamento acontece, Deus sempre separa para si mesmo um grupo restante, como aconteceu com Noé e sua família depois do dilúvio. Como a família de Ló, de Sodoma e Gomorra, e também os 7.000 profetas reservados em Israel apesar da perseguição de Jezabel e Acabe. Deus destrói o todo, mas reserva um grupo escolhido para começar uma nova história. Quando os israelitas foram levados para o cativeiro no Egito, Deus resgatou o seu remanescente e os levou para a terra prometida. O tema sobre remanescente é levado também para o Novo Testamento, onde Paulo vai nos dizer assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Quando falamos de graça, falamos de Cristo. Nós estamos debaixo da graça, porque aceitamos Jesus como nosso Salvador. Embora a maioria das pessoas dos dias de Jesus o tenham rejeitado, restou um grupo de pessoas que Deus reservou e preservou em seu Filho na aliança de sua graça. E por causa disso, nós hoje fomos alcançados. Ao longo de todas as gerações desde Cristo, há um grupo que é fiel e cujos pés encontram-se na estrada estreita que conduz à vida eterna. Este remanescente será preservado pelo poder do Espírito Santo, que nos selou, e vai nos entregar com segurança nos últimos dias. Mas o que essa história tem a ver com a nossa? Se analisarmos bem, tem tudo a ver. Falar do retorno dos israelitas do cativeiro para Jerusalém e a reconstrução do templo é como falar da experiência de cada cristão que retorna do cativeiro do pecado, da rebelião contra Deus e encontra em Cristo um lar amoroso onde somos bem-vindos. Cristo nos tirou do cativeiro. Não importa quanto tempo nós ficamos afastados, Ele está pronto para nos perdoar e nos receber de volta na sua família. Ele está disposto a nos mostrar como reconstruir nossas vidas e nossos corações, onde se encontra o templo do Espírito Santo. Durante a reconstrução do segundo templo, muitos tentaram desanimar o povo de Israel. Da mesma forma, o inimigo age nas nossas vidas. Temos que ficar alertas e nos afastar dessas pessoas enganadoras que se aproximam com suas palavras suaves e falsas declarações de fé. Que tenhamos sabedoria de Deus para identificar aqueles que estão tentando nos desanimar e que estão sendo usados pelo inimigo para atrapalhar o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Que possamos permanecer firmes em Deus sem desanimar. Aguardo vocês então na leitura do livro de Esdras.
Um grande abraço, fiquem na paz.